Hoje nós vamos fazer uma pausa na série que a gente está pregando sobre Cristo no Velho Testamento, porque como nós vamos falar sobre família, orar sobre família, eu quero trazer uma palavra específica para as famílias. O texto que você vai acompanhar comigo, nós vamos falar do livro todo, mas nós vamos ler um texto que é um momento crucial aqui para a mensagem que a gente vai trazer. Ruth, capítulo 1, versos 14 a 17. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda enquanto os pais estão voltando. Dias 20 a 22 de julho, o encontro de jovens e adolescentes. Se você é jovem, adolescente, não deixe de fazer a sua inscrição, vai ser uma grande bênção, vai ser tremendo. Você faça a sua inscrição, está chegando, 20 a 22 de julho. Deixa para a última hora não. Também quero dizer que no dia 14 de julho, a partir das 3 horas da tarde, às 15 horas, os jovens estarão fazendo para toda a igreja o Arraiá. O Arraiá é a nossa festa julina, não é junina, é julina. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo, vai ser a tarde toda. Vai ter culto depois, à noite ou não? Não, vai ser a festa o dia inteiro. Então a igreja toda está convidada, não é só os jovens não, tá? Venham prestigiar, inclusive as coisas que vão ser vendidas vão ser revertidas para o encontro dos jovens. Tem gente que não tem dinheiro para pagar, para poder ir, então vai ser 100% revertido para financiar aqueles que não podem ir, que não têm dinheiro para ir para o encontro, mas gostariam de ir. Então venha participar dessa festa e venha também, através disso, ajudar também aos jovens a poderem ir para o encontro, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de julho. Quantos já abriram a palavra de Deus? Ruth 1, de 14 a 17, digam amém. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que a tua concunhada voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de te seguir. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me afaste de ti. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: está preparado para receber a palavra de Deus? A razão de eu ter escolhido falar sobre a história de Ruth é porque neste livro Deus nos conta a história de uma família. E neste livro a gente percebe como Deus se importa com a família e como Ele é um Deus que restaura as famílias. Amém? Diga para a pessoa do teu lado aí: se você buscar a Deus, Deus vai restaurar a tua casa. A nossa história passa num tempo chamado de período dos juízes. Havia uma família cujo marido, o pai, chamava-se Elimeleque. Diga Elimeleque. Elimeleque significa o meu Deus é rei. A sua esposa chamava Noemi. Noemi significa, a tradução de Noemi literal é minha delícia. Diga minha delícia. Eles tiveram 2 filhos, um que se chamava Malom. Diga Malom significa louvor ou canção. E o outro se chamava Quilion. Diga Quilion significa ornamento, perfeição. Família bonita, né? E eles moravam numa cidade chamada Belém. Diga Belém, casa de pão.
Mas acontece que o período de Juízes foi um período marcado por muita apostasia. Marcado por abandono de Deus, por rebelião. E como consequência, foi um período muito conturbado, de muitas guerras, de violência, de imoralidade, de idolatria. E aonde existe uma degradação espiritual, a consequência é uma degradação no mundo físico. Diga assim, aonde há degradação espiritual? Há degradação física, no mundo físico. Então começou a haver uma grande fome, aí vem os contrassensos. Na casa de pão não tinha pão. Na padaria não tinha alimento. E aí essa família tomou uma decisão muito errada. Eles decidiram deixar a terra da promessa, que Deus prometeu que manaria leite e mel, para ir morar na terra de Moabe. Moabe é uma terra vizinha de Israel, e os moabitas eram inimigos mortais do povo de Deus. Literalmente aquela família decidiu sair debaixo da bênção e da unção que estava em Deus e procurar abrigo numa terra que adorava um Deus que exigia de todos os seus adoradores sacrifício vivo. Comeche. Toda vez que você toma uma decisão na tua vida, saiba que vai haver consequências. E a decisão aqui não foi uma decisão de um homem ou de uma mulher, foi de toda uma família. E o texto diz que eles vão então para esta terra de inimigos, para esta terra procurar esperança, não debaixo da égide de Deus, mas debaixo de um Deus falso. E as coisas erradas começaram a acontecer. Aquele homem que chamava "O meu Deus é rei", decidiu abandonar o seu Deus. A mulher que se chamava, e ele morreu. O filho que chamava Malom, que é louvor, morreu. O filho que chamava ornamento, morreu. E a mulher que se chamava Minha Delícia, quando ela volta depois de 10 anos, ela encontra com alguém no caminho e diz assim, e a pessoa diz: "Oi, Noemi, oi, minha delícia." Ela diz: "Não me chame de minha delícia, me chame de Mara." E Mara é amargo. É isso que acontece com quem decide se afastar de Deus. A família inteira entrou em degradação. O louvor morreu, o ornamento morreu, a declaração de que Deus é meu rei morreu. E aí então fica Noemi junto com 2 de suas noras, porque os seus filhos se casaram, com 2 mulheres moabitas. E nesta hora que ela decide que a esperança da vida dela estava lá em Belém, lá em Israel, ela decide voltar, ela vem e se despede, portanto, das suas noras, Orfa e Ruth. Se você ler o livro, você vai perceber que no começo elas disseram que não iam e que não iam, mas Noemi falou assim: "Escuta, gente, eu já estou velha, eu não vou mais ter filho." Quando você lê o texto, você precisa conhecer o contexto. Porque no contexto judaico, um homem, por exemplo, que morresse sem filhos, se ele tivesse um irmão, esse irmão tinha que casar com a esposa dele para suscitar herança para o seu irmão. Isso chamava a lei do levirato. Então, o que Noemi está falando para elas é o seguinte: olha, eu não tenho filhos. Meu ventre está velho, eu não vou ter outros filhos para poder casar com vocês. E mesmo se eu tiver, vocês vão estar muito velhas quando ele crescer. Então faz o seguinte: eu vou embora sozinha, voltem para os seus deuses, voltem para a sua família. E uma delas, Orfa, a tradução para o nome Orfa é um músculo atrás do pescoço. Sabe esse músculo que faz você poder virar de um lado para o outro? Você nunca lembra dele, mas quando você tem torcicolo, você lembra. Porque você vai mexer, dói. Então, Orfa significa o músculo de trás do pescoço. E alguns teólogos dizem que esse era o nome dela porque ela não sabia para onde ela queria ir. Se ela queria ir com Noemi, se ela queria ficar na terra dela. Mas a verdade é que ela acabou decidindo ficar por ali mesmo.
Mas a decisão de Ruth foi completamente diferente. Esse é um dos textos mais lindos na Bíblia. E ela diz assim: minha sogra, onde você for eu vou. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E hoje eu quero dizer para vocês que estas duas mulheres mostram o destino de duas famílias. Uma que tomou a decisão certa de escolher o Deus verdadeiro para o seu Deus. E a outra que preferiu permanecer na sua vida antiga e voltar para a sua casa, voltar para a sua cultura e voltar para os seus deuses. Hoje, a nossa reflexão inteira vai ser em cima disso. Como as famílias podem tomar caminhos e escolhas que vão levá-las ou à bênção ou à maldição. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: toma cuidado, porque as tuas escolhas têm consequências. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho das duas mulheres. As duas mulheres, como eu disse, elas vão ser a base da nossa reflexão. São duas mulheres pagãs. Nenhuma delas era crente no Deus de Israel. As duas tiveram a mesma oportunidade. Tiveram acesso à verdade do mesmo jeito. Se casaram com dois hebreus. E por um tempo, a Bíblia não diz exatamente quanto, elas ficaram servindo ao Deus verdadeiro. Mas na hora de uma decisão crucial, o caminho delas se bifurcou. Eu quero dizer para vocês que a vida é sempre assim. As decisões mais importantes da nossa vida acontecem em momentos cruciais. Na hora da dificuldade, Elimeleque cometeu o erro de sair debaixo da bênção de Deus. E por causa disso ele teve muitas consequências para a sua família. E muita gente se afasta de Deus na hora da dificuldade. Outros se apegam mais a Ele. O segundo momento de crise aqui é exatamente o momento em que Noemi vai voltar para Belém. Uma delas resolveu procurar o caminho que parecia ser o mais fácil. Afinal de contas, ela já estava na terra dela, ela tinha mais chance de casar, tinha mais chance de se dar bem na sua cultura. E a outra disse: não, o mais importante para mim é Deus. Eu vou com você, Noemi. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Repita assim: a decisão mais importante da minha vida tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Saiba disso, querido. Você vive num tempo onde o materialismo, onde tudo que estava acontecendo lá está se repetindo hoje. As pessoas hoje vivem na violência, na rebelião, no abandono dos caminhos de Deus. Mas eu quero que você saiba que o mundo espiritual rege o mundo físico. Não era à toa que não chovia em Israel. A terra que mana leite e mel não estava manando leite e mel por uma razão simples: o povo se afastou de Deus. E aqui mais uma vez nós vemos o caminho se bifurcando, porque uma das mulheres decidiu que ela pagaria o preço para seguir a Deus. E a outra preferiu a sua comodidade, o seu comodismo. Quem eram as duas mulheres? Duas moabitas, duas pagãs. Mas o destino delas foi completamente diferente. Sabe por quê, querido? Porque uma resolveu servir ao Deus Quemosh, e a outra resolveu servir ao Deus verdadeiro. Em segundo lugar, eu quero dizer quais foram as decisões que elas tomaram e quais as consequências. Vocês sabem que há uma referência histórica mundialmente aceita pelos teólogos, que é a Enciclopédia Judaica, que ela cita que Orfa permaneceu lá, se casou, teve filhos e gerou uma neta chamada
Orofo. Diga assim, Orofo. Sabe quem foi Orofo? Foi a mãe de gigantes. Vocês conhecem um deles, chamado Golias. Orfa, portanto, é a bisavó de Golias. Ruth, em contrapartida, seguiu seu caminho de volta para Belém com Noemi. E chegando lá, ela conheceu um homem chamado Boaz, que era um parente distante de Elimeleque. Boaz era um homem temente a Deus. Ele sabia da sua responsabilidade. Pela lei do levirato, ele tinha que assumir Noemi. Desculpe, Ruth. Acontece que havia até um homem mais próximo, mas que abriu mão, porque a lei do levirato dizia o seguinte: quando eu assumia a esposa, por exemplo, do meu irmão que morreu, eu ficava com a herança dele, mas tinha que levar a esposa junto. Quando ele ficou sabendo das terras, ele falou: estou interessado sim nessas terras. Mas você tem que ficar com Ruth. Sabe de uma coisa? Acho que não vai dar certo, não. Abriu mão da sua responsabilidade. Mas havia um fazendeiro chamado Boaz. E este homem, não vou contar toda a história como foi, isso é tema de um outro momento, mas ele assumiu Ruth como sua esposa. E foi o chamado redentor dela. Boaz é um tipo de Cristo. Eles tiveram um filho chamado Obed, que por sua vez teve um outro filho chamado Jessé, que por sua vez foi pai de uma pessoa muito famosa, que vocês conhecem, chamado Davi. Então vejam como as decisões dessas duas mulheres determinaram consequências completamente diferentes. Uma, Orfa, foi bisavó de Golias. A outra, Ruth, foi bisavó de Davi. E os dois se encontraram numa batalha um dia. Adivinha quem ganhou? Diga assim, Davi. Contra tudo e contra todos. Se tivesse aposta naquele tempo, todo mundo apostaria em Golias. Mas acontece que Golias servia ao Deus falso. E Davi servia ao Deus de Israel, que era o Deus da sua bisavó, Ruth, que ela não era judia de nascimento, mas que havia decidido tomar para si o Deus de Israel. E por isso Davi matou Golias e se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos. E isso não é tudo. Porque além de tudo isso, além de ter sido bisavó do maior rei de Israel, ela se tornou parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não? Querido, eu quero dizer para você que a tua decisão, ela terá consequências. Nós, como pessoas, vemos somente o tempo em que vivemos. A nossa geração, talvez vemos um pouquinho mais, mas eu quero dizer para você que quando você entrega a tua vida e você entrega a tua família para Deus, Deus faz uma aliança com você por gerações. E a história da tua família será determinada pelas suas decisões. Amém ou não? E o que me deixa mais maravilhado é a misericórdia de Deus. Porque se nós olharmos por um ponto de vista, Elimeleque não devia nem ter deixado a sua terra. Não devia ter ido para Moabe. Era um povo inimigo, que servia a um Deus inimigo. Para que ele fez aquela escolha? Mas Deus, na sua misericórdia, tinha um plano B. Diga para o teu irmão do lado: Deus tem sempre um plano A. Mas Deus também tem um plano B. E sabe, querido, o plano B é o plano da misericórdia. É o plano da graça. É o plano em que Deus pega os nossos erros, os nossos desacertos e restaura. Deus foi lá e restaurou e salvou aquela mulher, Ruth, que se converteu. Porque do ponto de vista da lei, eles não podiam ter casado com elas. Elas eram pagãs. Elas não eram do povo de Deus. Mas Deus
restaurou a sorte e mudou a sorte daquela família, porque uma mulher decidiu crer. Amém ou não? Quantos aqui querem andar debaixo da graça e da misericórdia de Deus? Mas Deus tem para você um desafio hoje: faça decisões certas. Escolha obedecer e colocar a tua família debaixo da graça de Deus, obedecendo a sua palavra, porque você vai ter felicidade e sucesso em tudo que você fizer. Amém ou não? Então, Boaz se torna não só o marido, como provedor, aquele que redimiu a vida de Ruth, aquele que suscitou a ela uma descendência abençoada por Deus. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem interesse na tua família. Não pense você que quando você faz uma aliança com Deus, ela vai ficar com você, não. A Bíblia diz: visitarei a iniquidade do pai nos filhos até a 4ª geração, mas visitarei até 1000 gerações daqueles que me buscam. Abençoarei até 1000 gerações. Querido, a tua aliança com Deus vai garantir que a tua descendência seja abençoada, possua a terra dos inimigos, seja vencedor, seja cabeça e não seja cauda. A tua entrega da tua família garantirá que a bênção do Senhor venha sobre a tua casa. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Aleluia. A primeira pergunta que eu fiz: quem eram as duas mulheres? Eram duas pagãs que se converteram. Segunda: quais foram as decisões que elas tomaram? Uma escolheu ficar em Moabe e Semir Comesh. Ou a outra voltou para Belém e serviu a Yahvé. A terceira reflexão que eu quero fazer: Deus é um Deus que quer abençoar as famílias. Vocês sabem que quando Adão pecou, o pecado dele veio para a humanidade? Sim, veio para todos nós. Mas primeiramente afetou a sua casa. Ele tinha 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Toda rebelião de um pai passa para o filho. As tuas escolhas espirituais recaem sobre os seus filhos. Se forem escolhas que agradam a Deus, trará bênção para eles. Se forem escolhas de rebeldia, trará também consequência para eles. Mas acontece que Deus é um Deus de misericórdia. Diga: Deus é um Deus de misericórdia. E 10 gerações depois de Adão, Deus acha um homem, um pagão que o está buscando. Esse homem chamava-se Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E quando Deus faz aliança com Noé, Ele faz com toda a sua família. A Bíblia não diz que Noé e a sua esposa e os seus filhos eram fiéis. Diz que Noé era fiel. E o que aconteceu? Quando veio o dilúvio sobre a terra, Deus chamou Noé e falou: Noé, pode chamar a esposa e os filhos também, porque a salvação é para todos. Olha para a pessoa do teu lado e diga: se você tem Jesus, a bênção dele vai chegar na tua casa. Amém, querido? Vai chegar de uma hora ou de outra. Se tem um fiel adorando a Deus, vai ser transformado por causa daquela vida. Amém ou não? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 10 gerações depois de Adão, Deus encontra Noé. Mais 10 gerações depois de Noé, Deus encontrou Abrão. E quando Deus fez uma aliança com Abrão, não fez só com ele, fez com a família dele. Deus abençoou Isaque, o filho de Abraão, abençoou Jacó, o neto de Abraão, e ele, de Jacó, criou a nação de Israel. O povo de Deus foi abençoado por causa de um homem. E nós somos os descendentes espirituais. Diga: em Abraão, o povo de Israel foi abençoado fisicamente, porque são descendentes físicos de Abraão. Agora diz: nós que somos da igreja, somos descendentes espirituais de Abraão, e também somos abençoados em Abraão.
Amém ou não? Por causa da decisão e da escolha de um homem de abandonar os ídolos e seguir a Deus para adorar o Deus verdadeiro, a Deus Yahvé. Amém ou não? Então, queridos, Deus, que é um Deus de graça, Ele procura homens com os quais Ele faz aliança para abençoar a sua família. 10 gerações depois de Abraão, Deus encontra um outro homem com o qual Ele faz uma aliança. Boaz, o marido de Ruth, o bisavô de Davi, o antepassado de Jesus. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram buscá-lo de todo o seu coração. E o que Ele garante é que a bênção não virá só sobre a tua vida, virá sobre a tua família. Toca na pessoa do teu lado e fala: meu irmão, toma posse dessa bênção. Fala assim: Deus quer abençoar a tua casa, meu irmão. Amém ou não? Você crê nisso? Diga: eu creio. Diga: glória a Deus. Mas a última reflexão que eu quero fazer hoje aqui para vocês: quais os desafios que Deus faz para cada um de nós para que tenhamos uma vida abençoada? É importante você refletir isso, porque da mesma forma que a sociedade na época dos juízes era uma sociedade apóstata, apostasia significa divórcio. Hoje, nós vivemos num tempo de divórcio, não divórcio só do casamento, eu estou falando de divórcio de Deus. As pessoas estão rompendo as alianças com Deus. Hoje as pessoas não têm mais compromisso, não são fiéis aos seus compromissos. Hoje os homens roubam, os homens traem, os homens mentem, os homens prometem e não cumprem. Às vezes eu fico até constrangido quando eu vou fazer um casamento, porque eu fico pensando, eu olho assim e falo: meu Deus, será que esse aí vai ficar para sempre ou vai se separar? Hoje em dia é mais ou menos isso que acontece. Para cada 2 casamentos, um acaba. Você acha que as pessoas ficam casadas porque uma é boa e a outra é ruim? Querido, antigamente as pessoas não se separavam porque a sua palavra era para valer. Aí tem gente que vai dizer: não, mas é melhor separar do que ficar junto. Querido, eu quero dizer para você que o mundo físico é simplesmente uma decorrência do mundo espiritual. Hoje os homens não são mais fiéis à sua palavra, aos seus compromissos, e muito menos a Deus. Primeira dificuldade que tiver, eles abandonam, vão embora. Mas Deus é um Deus de resgate e de misericórdia, e Ele pode transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, se você se dispuser a tomar a decisão que Ruth tomou. Ruth colocou Deus em primeiro lugar. Humanamente falando, ela estava fazendo a decisão errada. Por quê? Porque ela era moabita. Ela podia ficar na terra dela. Por quê? Porque a chance dela se casar lá era muito maior. Por quê? Porque a sua sogra era uma mulher velha. Não ia ser capaz nem de sustentá-la. Se ela fizesse uma análise de todas as consequências dela ir com Noemi, ela não iria nunca. Mas ela colocou uma coisa em primeiro lugar: o teu Deus é o meu Deus. É lá que eu vou. Se você quer que a tua família seja abençoada, onde estão os pais aí? Levante a mão, todos que são pais. O mundo diz que você, como pai, tem que ser provedor. Você tem que prover para os seus filhos. E os pais fazem de tudo para dar melhor comida, melhor escola. Graças a Deus. Mas eu quero dizer que isso não é o melhor que você pode dar. Nem todos os pais podem botar um filho numa escola, curso de inglês, fazer esporte. Nem todos os pais têm essa condição. Mas não é isso que vai fazer do teu filho um homem de bem.
Se você ensinar o teu filho a temer a Deus, o resto é tudo secundário. Essa é a maior responsabilidade que você tem na sua vida. É ser um padrão para os seus filhos e ensiná-los a amarem a Deus. Esse é o segredo dos seus filhos serem bem-sucedidos. Está cheio de pai rico aí que dá tudo para os filhos e cria um monstro dentro de casa. Você pode dar presente, mas tem que dar cinta também, viu, querido? Eu ouvi, não, é sim, sim. Você tem que dar padrão, tem que dar limite para os seus filhos. Tem que ensinar a temer a Deus, tem que ensinar a ser responsável. Porque quem não faz isso está criando um monstro. Colocar a nossa família diante de Deus significa tomar posição, viu, querido? Tem muito pai e mãe que não dão atenção para os filhos, aí depois deixa o filho fazer o que quiser. Aí depois que estraga, aí o trabalho para consertar é muito mais difícil. Diga assim: servir ao Senhor requer escolhas objetivas. Como pai, como mãe, todos os dias você tem que tomar decisões. E as decisões são concretas, são objetivas. Não adianta você vir ao domingo na igreja louvar o Senhor e durante a semana você agir como um ímpio. Seus filhos não vão vir para a igreja. Muito pelo contrário, eles vão querer fugir dos crentes, porque você dá um péssimo testemunho. Ruth abriu mão de tudo que lhe era confortável. Quer ver o sacrifício que ela fez? Abriu mão da família. Imagine você, se para servir a Deus você tivesse que deixar o seu país e nunca mais voltar. Quantos aqui estariam dispostos a fazer isso? Quantos aqui estariam dispostos, se fosse o preço que Deus cobrasse, nunca mais nem ver a sua família, nem pai, nem mãe, nem ninguém? Não é que Deus tem raiva da família, não. É que ela estava de bar vivendo num país onde tudo ali era contrário à vontade de Deus. E ela sabia que o caminho de servir a Deus estava lá com a sua sogra. Ela abriu mão. Abriu mão de conforto. Abriu mão de toda a cultura que ela cresceu, que ela viveu, da provisão financeira e nunca mais voltou. Diga assim: seguir ao Senhor significa que precisamos deixar para trás coisas que gostamos muito. Você quer que a tua família seja abençoada? Quantos querem que a sua família seja? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você, em nome de Jesus, está quebrado, não vai acontecer isso. Mas vamos fazer hipoteticamente, só para você entender o meu raciocínio. Suponhamos que você descobre que você tem uma doença muito grave. O que você ia fazer além de orar? Porque os espirituais vão vamos orar. Tá bom, orar nós vamos. Mas suponha que você vai orar. O que mais que você faz? Quantos aqui iam procurar um médico? Como é que você ia procurar? Ficou sabendo, fez um exame e tem uma doença muito grave. Espera lá, eu tenho que fazer uma viagem. O ano que vem eu procuro. É assim que você faria? Por quê? Diga assim, porque a vida é importante. O que você ia fazer? Você não ia gastar o que tivesse que gastar para ter o melhor tratamento? Sim ou não? Você não ia procurar o melhor médico? E eu não ia. Tem muita gente que diz que Deus é importante. Mas não procura Deus. Deus, na escala de prioridade, não está nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quinto, nem em décimo. Crê que Deus é importante para a família, mas o pai nunca ensina aos filhos na palavra de Deus. O filho nunca viu o pai abrir a Bíblia para ler um texto da Bíblia. Querido, aquilo é remédio. O melhor remédio para a sua família é a palavra de Deus. O melhor remédio para a tua vida é você buscar Deus. A melhor forma de você cuidar dos seus filhos e dar a eles uma vida de sucesso é você ensiná-los a se desviar do mal. Decisões objetivas, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
tem que abrir mão daquilo que nós gostamos. Se tiver entrando em choque, diga assim, se tiver entrando em choque, seguir a Deus e fazer algo que eu gosto, do que você vai abrir mão? Fale de novo, porque tudo que você falar está escrito no céu. Diga assim, eu vou abrir mão do que eu gosto. Por quê? Fala assim, porque eu não sou bobo. Não é verdade, queridos? Ruth abriu mão de tudo e escolheu o certo. Escolha o certo também na tua casa. Se os seus filhos são pequenos, leve-os para a casa de Deus. Não fica só passeando, não vou hoje porque o futebol está ali. Você está escrevendo na mente do seu filho, futebol é mais importante que Deus. Não vou hoje porque eu estou cansado. Aí você, na hora de começar o culto, você chega sempre atrasado. Você está escrevendo no coração do teu filho. Filho, no trabalho você chega na hora. No cinema você chega na hora. Mas na igreja pode chegar atrasado. Sabe o que você está dizendo para ele? Deus não é importante. Todas as decisões, as menores decisões da sua vida, podem interferir no futuro da tua família. Diga para o teu irmão do lado, está preocupado, meu irmão? Mas você tem que ficar. Sabe por que você tem que ficar preocupado? Porque a tua família é importante. Porque os seus filhos são importantes. Você tem que ficar preocupado acima de tudo porque Deus é importante. Elimeleque, no seu nome, dizia, meu Deus é rei. Mas ele não fez de Deus rei. Ele não consultou a Deus para ir para Moabe. Noemi, cujo nome significava minha delícia, também não estava achando uma delícia ficar na terra de Deus. Falou, já que Deus não está me suprindo aqui, eu vou embora com meu marido. Ela não foi uma mulher que edificou o seu lar. Ela devia ter dito, não, nós vamos lá para a terra dos inimigos. De jeito nenhum, vamos ficar aqui é a terra do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, tem muita mulher que não influencia o marido. Mulheres, vocês que são mulheres de Deus, vocês não podem deixar os seus maridos fazerem coisa errada. Não seja aquela mulherzinha que fala amenzinho, não. Se o teu marido está errado, seja você uma influência na vida dele. Agora é incrível, as crentes quando devem influenciar ficam quietinhas. E as ímpias gostam de mandar e pisar em cima dos coitados. Se você tem que pisar firme, pisa para ele não se afastar de Deus. Amém ou não? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então seja uma mulher de Deus, para o teu marido quando for escolher errar, saber que ele está errando por conta própria e que Deus usou tua mulher para te avisar. Mas a escolha de Ruth foi tremenda. E hoje, quando eu estava pregando essa palavra aqui, Deus me deu uma aplicação na hora. Deus quer restaurar aquilo que o homem fez de errado. Deus quer fazer com que você volte a fazer de Deus o seu rei. Deus quer fazer com que você volte a fazer de Deus a sua delícia. Deus quer trazer de volta o louvor que tinha morrido. Deus quer fazer da tua vida de novo um ornamento perfeito que tinha deixado de existir. Deus quer fazer da tua vida como fez na vida de Ruth, porque Ruth significa plenitude. Quando você fizer as escolhas certas. Se você, meu querido, está namorando moça ímpia, é laço. Não é laço não, é nó cego.
Sabe aquele nó cego, bem cego? É isso. Diga para o teu irmão do lado, sai que é rolo. Ah, pastor, mas e se ele se converter? Meu querido, se for para se converter, converte antes. Se não converter antes, fala, estou terminando com você. Ah, por quê? Porque você não serve ao meu Deus. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu namorava 3 anos com uma moça. E eu era muito apaixonado por ela. Só que toda vez que eu ia no culto, eu a levava, falei de Jesus para ela. Na hora do culto, que estava aquele fogo, todo mundo louvando, eu chorando, eu me converti, já me joguei de uma vez, né? Eu olhava para o lado e ela assim. Eu falei, não dou conta desse negócio não. Tchau e benção. E quando eu chamei a moça, eu falei, estou terminando com você, por quê? Não, porque eu amo a Deus, e eu não quero casar com uma pessoa que não sirva a Deus. Não, eu vou na igreja. Eu falei, não estou falando de igreja, estou falando de dar o coração para Jesus. E queridos, eu entreguei aquele enguiço. E Deus me deu a mulher da minha vida, que é a mulher mais maravilhosa do mundo. Vale a pena deixar aquilo que você gosta, para que Deus te dê o que é melhor que Ele tem para a tua vida. Decisões. Você orou pela sua família. E Deus ouviu. Porque Deus se agrada. E o que eu acho lindo na Bíblia é a misericórdia de Deus. Deus encontrou naquelas 2 inimigas, moabitas, e deu oportunidade para elas. Uma escolheu não seguir adiante. A outra falou, o teu Deus é o meu Deus. E a história dessas mulheres caminhou para caminhos opostos. A história da sua família, se está como está, não é culpa de ninguém. É tua. Se o teu casamento está acabando, culpa é tua. Se os seus filhos são mal criados, a culpa é tua. Mas tem uma coisa. Se você hoje, sinceramente, tomar uma decisão de voltar atrás, Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E Ele pode resgatar a tua vida e da tua família inteira. E pode transformar a maldição em bênção. Mas é importante tomar decisões. E as decisões vão ter custo, vai ter preço. Tem muita gente que vem, faz o casamento errado, depois fala, pastor, ora pelo meu casamento. Entregue a tua família de verdade para Deus. Mas não se esqueça, você vai passar rapidinho, a nossa vida é passageira. Mas a tua descendência vai herdar o que você plantou. Deus hoje está querendo perdoar os seus pecados. Hoje. Se você sinceramente disser, Deus, eu reconheço que eu não dou conta sozinho. Que a minha vida sem o Senhor vai ser uma vida de descaminhos. Mas hoje eu vou entregar minha vida para Ti. Porque eu creio que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. E onde o Senhor me mandar, eu vou estar. E a Tua bênção vai estar me acompanhando. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Feche os seus olhos. Religião nenhuma. Deixa, por favor, a luz acesa. Eu preciso orar pelas pessoas. Religião nenhuma pode garantir a bênção da tua casa. Mas uma aliança com Deus é uma aliança que vai alcançar a tua casa, toda a tua família. Talvez você nunca tenha conhecido o Deus verdadeiro.
Se você hoje está aqui, entrou aqui, e quer entregar a tua vida, a tua casa, a tua família para Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o coração para Jesus. Porque Ele deu a vida, morreu para que nós pudéssemos viver. Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Ele é Senhor da história. A tua história pode ser transformada. E hoje você precisa, eu estou te dando a oportunidade de tomar a decisão que um dia Ruth fez. Você pode escolher entre ser como órfã e abandonar a Deus e escolher o seu próprio caminho, ou entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor vai dirigir a minha vida. Eu sei que talvez tenham pessoas aqui que não tenham errado, mas que o seu casamento acabou por causa de erros do seu marido ou da sua esposa. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus é um Deus que pode restaurar. Ainda que você não veja nenhuma possibilidade, Deus é um Deus de milagre, que Ele chama à existência as coisas que não são, como se fossem. Não há nada que Deus não possa fazer para atender a oração de um crente que se quebranta e invoca o seu nome poderoso. Ele faz a terra e os céus moverem na direção de um filho ou de uma filha que o invocam. Então a primeira decisão que você tem que tomar, que é a mais importante da tua vida, é decidir entregar a sua vida para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que enviou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Se há alguém aqui hoje que queira fazer essa decisão, levante a sua mão, eu vou orar por você. E essa decisão, graças a Deus, fica a mão levantada, querido. Hoje você precisa fazer uma decisão para nunca mais esquecer. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás. Quem mais? Mais alguém quer entregar a vida para Cristo? Graças a Deus. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar pela tua vida, eu vou descer desse lugar e eu quero orar pela tua vida, e a tua vida vai ser transformada hoje. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Essa decisão hoje vai mudar a tua história, querido. Pode vir. Não tenha vergonha não, porque é para valer. A palavra de Deus diz que não importa o que a gente tenha feito no passado, porque Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Põe a mão no seu coração aqui num sinal de sinceridade. Diga: Senhor Deus, sozinho eu não dou conta. Por isso eu estou entregando a minha vida hoje, para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dirige a minha vida, conserta o que eu não posso consertar, transforma o que eu não posso transformar, porque eu estou me entregando hoje, sinceramente, para que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Sabe, queridos, a Bíblia diz que todo aquele que confessa os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa linda, uma menina pequenininha, um menino jovem também, essas aqui, entregando a vida para Jesus. Que bom que vocês estão fazendo essa entrega agora. E vocês que são já adultos, Deus vai transformar a vida de vocês. Eu falo com toda a convicção da minha vida. Ele vai fazer uma obra de transformação. Sabe aquilo que o homem não pode fazer? Deus pode. Amém? Então Deus abençoe. Eu quero pedir que vocês sigam os diáconos. Eles vão orar mais uma vez por você. Mas essa foi a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu ainda quero orar pela igreja. Eu quero que você fique com os olhos fechados, querido.
Se você hoje tem algo que você precisa entregar para Deus, algo que é difícil de entregar, mas você não quer mais andar com um pé lá e um pé cá, eu quero que você fique de pé no teu lugar, porque hoje Deus vai receber a tua oferta, o teu pedido como uma entrega completa. Senhor, aqui estão os teus filhos. Estão entregando, Senhor, aquilo que lhes é importante. Mas eles estão aqui publicamente dizendo, Senhor, que eles precisam da tua intervenção, que eles precisam da tua ajuda, que eles não querem, Senhor, andar na desobediência, mas querem andar, Senhor, na integridade, querem andar na tua palavra, porque eles creem, Senhor, que só o Senhor é um Deus que pode tocar na vida deles e transformar a vida deles de maldição em bênção, de derrota em vitória. Senhor, a despeito das dificuldades, eu declaro, Senhor, que a tua ajuda, a tua mão poderosa reverterá a situação deles para a honra e glória do teu nome. Porque eles estão aqui declarando, Senhor, que somente debaixo da tua mão poderosa está a tua paz e a tua bênção. Diga assim: Senhor Deus, eu deponho as minhas armas, eu me rendo à tua vontade e eu escolho obedecer, porque na obediência a tua bênção está. Perdoa, Senhor, toda relativização e ajuda-me, Senhor, a estar debaixo da tua vontade todos os dias da minha vida. Amém. Agora eu quero orar pelas famílias. Talvez você não tenha, pode ficar de pé os demais. Talvez você precise que alguém da sua casa se converta. Talvez no teu problema seja um casamento que está conturbado. Você está agora apresentando a Deus, dizendo: Deus, diga assim: Deus, levanta a mão para o céu. Diga: Deus, creio, eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Diga: eu creio, Senhor, que debaixo da tua vontade a bênção, debaixo da tua vontade a prosperidade, debaixo da tua vontade a vitória sobre os inimigos. Diga: Senhor meu Deus, eu apresento a minha família ao Senhor e eu declaro restituição para minha casa, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: Deus, assim como Elimeleque significa o meu Deus é rei, eu declaro, tu és o rei da minha vida. Assim como Noemi significa minha delícia, eu declaro que o Senhor é a minha delícia. Assim como Malom significa louvor ou canção, eu declaro que o meu louvor e a minha canção é para a honra e glória do teu nome. Assim como Quirion significa, meu Deus, ornamento e perfeição, eu declaro que tu és a minha perfeição, tu és o meu ornamento. Diga: eu e minha casa, meu Deus, viveremos a plenitude que o nome de Ruth significa. Diga: eu e minha casa seremos supridos, providos, abençoados pelo Deus verdadeiro. E eu andarei em obediência, porque tu és um Deus de graça, de perdão, de misericórdia, de aliança. Um Deus que abençoa os que te servem 1000 gerações. Diga: minha família está debaixo da tua bênção. A minha casa está debaixo da tua bênção. Eu abro mão de todas as escolhas de rebelião que me levam a afastar de ti. E eu sei, Senhor, que mesmo que eu passe deste mundo, a tua bênção continuará na minha casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?
Aleluia. Você pode sentar, eu vou chamar os diáconos. Nós vamos celebrar a ceia agora. E se você está com alguém da sua família, celebre a ceia. Partilhe a ceia com seus. Declare que não só você está em aliança com Jesus, mas você e sua casa servem ao mesmo Deus. Amém? Não é tremendo? Queridos, muita gente vem me perguntar: pastor, eu não posso namorar nenhuma moça que não seja crente? Querido, você pode. Porque namoro, você pode terminar. Agora, casou, tem que continuar. Hoje em dia outro dia veio um crente aqui dizer para mim que ele casou, mas a mulher dele largou dele, os dois crentes. Largou dele menos de um ano de casamento, porque ele falou: não era da vontade de Deus. Querido, não existe, Deus não faz assim não. A lei dos homens foi feita e Deus abençoou. Casou lá no papelzinho, vai ter que levar, meu filho, pro resto da vida. Ah, pastor, você está sendo muito duro. Não, querido, eu estou sendo bíblico. Deus não fez casamento para ser quebrado. Agora, Deus, às vezes, Ele, por misericórdia, porque nós somos pecadores, Ele pode restaurar. Mas se você é crente e já entra numa aliança desse jeito, toma cuidado. Porque Deus conhece o seu coração. Está namorando com a moça que não é crente? Tudo bem, vai falando de Jesus para ela. Se ela não se converter, fala: querida, te amo de paixão, mas eu amo mais a Deus. Tchau. E eu te garanto uma coisa, que Deus vai fazer. Não, a Suelina está ali olhando assim, né? Porque ela era espírita e o gaúcho casou com ela. Graças a Deus pela misericórdia. Você é a Ruth dele. É o que eu digo. Deus é um Deus de misericórdia. Deus pode restaurar. Mas toma cuidado. Toma cuidado. E depois que casou, não vem dizer que não era de Deus, não. Era de Deus. Você que estragou. Porque Deus respeita as nossas decisões. Estou falando de maneira prática, porque a família começa no dia que você escolhe a pessoa com quem você vai casar. Como você vai criar os seus filhos? Servindo a Deus ou não servindo ninguém? Se você tomou a decisão porque não sabia, porque não estava firme, Deus é um Deus de restauração. Ele pode restaurar. Mas o caminho é muito mais difícil. Você tem que ser muito mais luz do que antes. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E o marido sábio também. Se o marido for um crente de verdade, a mulher dele pode se converter. Agora, Deus quer que você tome as decisões certas. Amém? Se você hoje está aqui, cometeu erros no passado, se sinceramente se arrepender, Jesus restaura. Mas se você já está na igreja, já sabe a verdade e fica brincando com fogo, querido, quem brinca com fogo vai se queimar. Não brinque com fogo. Não se envolva com quem não é do Senhor. E se está casado e está pensando em abandonar, não faça essa besteira. É muito melhor quando Deus restaura. Amém? Hoje nós vivemos nesse tempo, né? Onde a igreja tem muita gente que já é divorciada, já passou por isso. Nós não temos como não falar desse tema. E eu não quero ser para vocês duro demais e não ter um coração que possa compreender cada situação. Deus pode ter misericórdia. Gaúcho, quando casou com a Suelina, ele já era crente, não era? E ela era espírita. Mas Deus sabe como ele sofreu.
Mas graças a Deus, que Deus é Deus de misericórdia. Hoje ela é crente, mais crente que ele. Estou brincando, Elcio. Estou falando isso porque eu sou amigo dele. Mas, certamente, foi muito difícil para ele esperar até aí. É uma grande bênção. E eu tive o privilégio de fazer o casamento espiritual dos dois, porque eles já estavam casados, mas não tinham casado na igreja. Por isso que eu estou dizendo, Deus é um Deus de misericórdia. Ele pode restaurar. Quando você lê a história de Ruth, era a mesma coisa. Eles não podiam casar com mulheres estranhas. E os dois casaram. Só que uma delas decidiu que ia adorar o Deus verdadeiro. E Deus restaurou a vida dela e fez dela a antecessora, antepassada de Jesus. Não é lindo isso? Deus pode fazer da tua mulher uma mulher crente se ela não é hoje. Se você buscar Deus e orar e clamar e investir, Deus vai cumprir. Amém ou não? Agora, se você ainda não é casado, querido, para que você vai sofrer? Busque uma companheira, busque um companheiro do Senhor. Aqui estão os elementos. E nós vamos celebrar como família hoje. Porque a aliança de Jesus é assim. E ele diz que essa aliança é eterna. Diga-se, aliança com Jesus é para a vida inteira. Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga assim, Senhor, eu não consigo fazer tudo direito. Mas eu estou debaixo da graça, do poder, do sangue do Cordeiro Jesus. Diga, eu não abro mão disso. Por isso hoje, Senhor, eu tomo a ceia, celebrando pela minha família. Porque eu creio que a tua bênção estará comigo e com a minha descendência todos os dias da minha vida. Pai, nós consagramos esses elementos, o pão e o cálice. E nesse momento, quando estivermos tomando da ceia, nós estamos apresentando a nossa família ao Senhor. São tantos os casos, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor restaure o que está quebrado. Senhor, se algo foi quebrado definitivamente, eu te peço que o Senhor restaure a vida daquele que humildemente se arrepender. Porque a tua graça e a tua misericórdia nos acompanham todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por essa linda história que revela um Deus poderoso de graça e de misericórdia, que mudou a sorte de uma mulher pagã moabita, porque ela decidiu abandonar tudo para entregar a sua vida ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, Senhor, nós declaramos que não são as circunstâncias, nem o poder financeiro, ou a filosofia dos homens, que vai garantir a felicidade da nossa casa, mas a aliança que Jesus fez conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por esta obra linda de restauração e de graça nas nossas famílias. Amém. Vamos servir a ceia. Quem são os convidados? São todos que deram a vida para Jesus. Se você é de Jesus, você está convidado a tomar a ceia juntamente conosco, a ceia do Senhor.
Alguém foi omitido no pão ou no cálice? Alguém não recebeu? Por favor, levante a mão. Aleluia. Levante para o céu, diga assim: Senhor Deus, Tu és meu Rei. Senhor Deus, Tu és a minha delícia. Tu és o meu louvor. Tu és o meu ornamento. Tu és a minha plenitude. A minha família eu consagro a Ti. Que a Tua bênção esteja sobre a minha descendência. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos e até que Tu venhas. Diga: eu creio que a Tua fidelidade dura 1000 gerações para com aqueles que Te amam. Amém. Vamos comer do pão e tomar do cálice. Aleluia. Quero dizer mais uma coisa bem prática para você. No início da mensagem eu disse que os momentos de crise são os momentos mais cruciais, onde as pessoas ou se agarram a Deus ou se afastam dele. Querido, nunca se afaste do Senhor. Se você está em pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se você está frio, na presença do Senhor, há chama, há fogo, há calor. Se você está sem esperança,
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está ferido, o Senhor tem cura para a tua alma. Não deixe de vir. Faça do hábito mais importante da tua vida buscar a Deus. Comece o seu dia invocando o nome dEle. Antes de dormir, fale com Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais apaixonado você vai ficar por Ele. O que eu acho mais lindo na Bíblia é que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Davi foi um homem que tinha tantos defeitos, mas ele tinha um coração que amava a Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o coração de Davi. Não amou os atos errados que ele teve, mas amou o coração de Davi. Porque Davi era um homem quebrantado. Diante da palavra, ele se quebrantava. Ele reconhecia os seus erros. E Deus, por amor a Davi, garantiu que nunca faltasse na sua descendência aquele rei que iria chegar até a pessoa de Jesus. O coração que Deus agrada não é um coração altivo. A Bíblia diz que Deus habita no mais alto lugar, mas Ele habita também no coração contrito e abatido. Deus se agrada quando um crente que está errado se humilha na sua presença e pede: Senhor, mais paciência, me ajuda a mudar. Mas Deus resiste o que endurece. Quer um conselho sábio? Não resista a Deus. Porque um coração duro Deus quebra. Mas um coração quebrantado, Deus age com misericórdia. Nós vivemos num tempo de apostasia. As pessoas não estão buscando a Deus. Mas se você tem sede de Deus, você é um privilegiado. Amém? Olha, eu vou dizer para vocês, não tem nada mais gostoso do que você ter uma família que louva a Deus. O Ramon, meu genro, ele apanhou um pouquinho, né, para poder ser aceito como meu genro. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca me importei se meu futuro genro ia ter dinheiro ou não. Isso nunca fez parte da conversa. Eu sempre dizia para minha filha: o homem que vai casar com você vai ter que ser um homem que ama a Deus. Ele tem que ter 3 qualidades. Tem que amar a Deus em primeiro lugar. Tem que ser um bom filho, porque um bom filho vai ser um bom marido. E tem que ser trabalhador. Só isso. E hoje eu tenho orgulho de dizer que ele tem sido um ótimo genro, mas um ótimo marido para minha mulher, para minha filha. Por quê? Porque ele tomou a decisão certa. Ele era jovem, era só um adolescente, que já tinha liderança. Mas ele, diante da prova, ele tomou a decisão certa. Eu me lembro que toda pregação que eu fazia, ele vinha aqui e estava no apelo, e aquilo foi me incomodando, aquilo foi me quebrantando. Eu citei isso porque é assim que é com Deus. Quando uma pessoa se quebranta diante de Deus, Deus muda. Deus mudou o coração do rei, do pai. Deus é assim, meu querido. Se aproxime de Deus humilde, dizendo: Deus, eu não sei fazer sozinho, mas eu preciso que o Senhor me ajude.
eu vou te obedecer, eu vou te honrar. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar os seus filhos. Deus vai mudar a sua família. E hoje é maravilhoso. Quando eu penso, a Lilian, além de ser a mulher da minha vida, que eu sou apaixonado até hoje, ela também, ela é a pessoa que mais me ajuda. Quando eu estou fraco, ela não me puxa para baixo, ela me leva para cima. Vale a pena, dá trabalho, mas busque ao Senhor, coloque a Deus em primeiro lugar. Esquece do resto. Deus, você não sabe como o seu filho vai se converter, a sua nora vai se converter, Deus sabe. Diga para a pessoa do teu lado, você não sabe como é que vai ser. Mas Deus já sabe o dia e a hora como isso vai acontecer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Nunca se esqueça, Deus tem aliança com a família. Vamos ficar de pé, vamos terminar o nosso culto. Quero aproveitar o momento para contar uma grande alegria, uma grande bênção. Foi autorizada agora pelo Ramon para contar. Mas eu vou ser vovô. Aleluia. A bênção de Deus já está indo para a próxima geração. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos terminar. O Alberto está dizendo que se tiver alguém que não tenha pego no final da igreja, o kit para você levar a ceia para alguém da sua família, sobrou bastante, podem vir até aqui à frente. Mas vamos terminar esse momento de adoração. Senhor, nós te agradecemos pela família. A tua aliança é com as famílias. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós somos pecadores. E nós queremos tomar as decisões certas, ó Deus. Deixar para trás o que não te agrada. Andar em obediência. Porque tu és a nossa provisão. Senhor, não queremos sair da tua vontade. Não queremos estar fora da tua vontade. Mesmo debaixo da luta, das dificuldades, nós cremos que o Senhor é um Deus de restauração. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que o amor incompreensível, infinito do Pai Celestial e as consolações maravilhosas do Espírito Santo sejam com todas as famílias desta igreja. E eu oro, Senhor, a tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Eu oro pelos filhos que estão desviados, por aqueles que não se converteram, pelos maridos que romperam a aliança, pelas esposas. Eu oro pelo milagre, Senhor, da ressurreição, para que o teu nome seja glorificado e que todas as nações saibam o Deus vivo a que servimos. Amém. Deus te abençoe, uma grande semana.